Pessoas, quarta-feira, 17 horas. Vem comigo que hoje é dia de dar uma segurada. E olha só, antes de apresentar para vocês os meus convidados, eu quero fazer aquele agradecimento aos nossos patrocinadores. E tem patrocinador novo e tem podcast, o primeiro podcast que compensou carbono no Brasil é o Dá Uma Segurada. Quero apresentar para vocês o nosso mais novo patrocinador, NDD Averba, seguro para ir além. E a gente tem Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta. Conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Buoni, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Se você é novo, está chegando aqui, esse é o podcast Dá Uma Segurada, vai ao ar toda quarta-feira às 17 horas no YouTube e também estamos no Spotify. Se você ainda não conhecia, esse é o momento, te convido para participar, para se você quiser ver algum tema, algum convidado, você pode mandar inclusive lá no meu direct, lá no Instagram, @mariadoseguro. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. A gente sabe que uma das grandes dificuldades no transporte é a contratação de motoristas profissionais, de bons motoristas. E aí, assim, é um grande desafio do setor. A gente fala de passivo trabalhista, a gente fala de motorista que chega na ponta, não tem uma boa apresentação pessoal, não defende a camisa. Enfim, são vários problemas quando a gente fala de contratação de motorista. E é por isso que o episódio de hoje chama O Fim do Passivo Trabalhista, a nova forma de contratar motoristas no transporte. E os meus convidados que eu estou trazendo agora aqui para o estúdio, que eu tenho muito orgulho, estou muito feliz que eles estejam aqui. Michel Bezerra, seja muito bem-vindo. Demorei, mas eu vim. E eu tô trovando ele para vir aqui faz um tempão, né, Michel? Desde 2024. Exato. Não, para com isso. Não, senhora. Não, senhora. Faz tempo. Faz um tempão. Faz um tempão. Muito tempo. Desde o começo, né? Exato. Desde 2022, quando o programa começou. É que, na verdade, ele não levou muita fé no programa. Não foi isso. Não foi isso. Aqui foram vários momentos, né, que eu não conseguia. Vou na Maria do Seguro, mas aí mudava alguma coisa, eu não conseguia vir, né? Mas agora veio. Agora vim. Agora eu tô aqui, né? Então estamos aqui, né? E trazendo um assunto muito mais bacana. Uma baita pauta. Exato. Mas olha só, deixa eu fazer a apresentação do Michel também, tá? Formado em gestão comercial, com certificação avançada em Insurtex. Ele atua desde 2006 nas áreas de gerenciamento de riscos e seguro de transporte. Ele é vencedor da Maratona de Inovação da aceleradora Oxigênio em 2017. Atuou por mais de 15 anos como especialista em GR, em carteiras de seguro de transporte em seguradoras como a Porto Seguro, Mitsui e Grupo HDI. Liderou projetos em Longtex e Insurtex entre 2019 e 2024, desenvolvendo produtos para a área de GR, logística e soluções de seguros digitais, sendo pioneiro na criação de soluções em segurança para marketplace de fretes. Professor convidado da Escola Nacional de Seguros, ele lecionou também na Universidade Ítalo-Brasileiro e Sindicato dos Securitários do Estado de São Paulo. Atualmente, ele exerce o papel de diretor de riscos na PX Center, responsável por áreas como gestão de crise, sinistros e antifraude. Com vocês, Michel Bezerra, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Maria, né? Obrigado pro pessoal que sempre acompanha o podcast. Eu venho acompanhando vários episódios, é sempre muito legal os temas, né, que você traz. É um prazer estar aqui e ainda mais trazendo a PX para poder falar, e um tema super interessante que acredito que bate muito de frente com o setor logístico, que é onde você tem uma entrada e uma aderência gigantesca. Então, muito obrigado pelo convite e pelo espaço. Eu que agradeço. Aqui na minha diagonal eu tenho o Thiago Alan. Ele é formado em contabilidade pela Uniaselv, ele fez especialidade no exterior, ele tem MBA executivo em finanças pela FGV e é o CGO da Motorista PX, onde ele lidera a estratégia de crescimento e desenvolvimento da empresa.
Com uma carreira marcada por inovação e excelência, Thiago traz uma abordagem estratégica e orientada a dados para impulsionar o crescimento e a expansão da empresa. Thiago, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigado. Obrigado. Felicidade em estar aqui, felicidade de estar aqui com a pauta de hoje. É sempre importante a gente estar podendo falar um pouco do serviço. A gente está ajudando nesse mercado e ajudar aí os fundadores da empresa no crescimento da empresa é um negócio que eu vou te falar para qualquer um que está aqui. É diferente na nossa vida, tá? É muito legal esse propósito da PX. Falando em propósito, então, eu quero ouvir de vocês, né? Porque a gente começou a ouvir mais sobre a PX e a coisa começou a tomar um corpo, né? Se avolumar e, cara, vamos conversar sobre isso. Eu encontrei o Michel na Fenatran. E eu falei pra ele, cara, a gente precisa falar sobre isso porque a gente precisa ajudar, né? Entregar essa solução para mais transportadores, para mais embarcadores, porque é um tendão de Aquiles hoje no nosso setor, né? Antes da gente falar dessas dificuldades, antes da gente falar de propósito, vocês não tem nada pra gente beber? Calma lá, gente. Por favor, gente. Temos. Me conta a história. É um energético. Não bem um energético. Na Tá. realidade, é para ser um complexo vitamínico, mas sim, tá colocado como energético aqui de primeira mão para ti, Maria. Obrigada. Maria Eugênia, venha cá para você fazer um brinde. Por favor. Se der uma olhada aqui no rótulo, Dá uma por olhada. favor, dá uma olhadinha aí no rótulo. Você vai ver que isso aqui foi construído, tá? Ó, cafeína que tem aqui dentro dessa bebida, por favor, pode servir. Cafeína que tem dentro dessa bebida aqui é 100% natural, que é para evitar aquele rebote, sabe? Sim. Porque quando a gente faz com cafeína artificial, ela dá o pico pra gente, a gente pega toda essa glicemia, joga na corrente sanguínea e volta. Então, aqui é 100% natural para ter o período duradouro. A gente colocou todo o complexo vitamínico B, C, E e D também. Ou seja, os motoristas que bebem isso aqui é feito especial para motorista. Cara, que legal. Imunidade dele lá em cima. Prevenção de doenças no coração. Então, a gente tem a arginina, magnésio, né? Para ficar tudo em cima. E, obviamente, a taurina. Então isso aqui é mais um complexo vitamínico do que uma bebida energética, mas, né, é uma bebida energética. Isso aqui, assim, ó. E já Desculpa, está Michel, já vou te sendo... servir, tá? Não, nós temos que brindar, gente. Eu não me aguento. Sede. Isso aqui é vejo. muito bom. Isso aqui é muito bom. Assim, ó, sem açúcar ainda. Ó, já tá liberado. Nosso personal não vai ficar tipo, estão bebendo coisa com açúcar. Não. Ó, veja bem, ó o gancho. Exato. Então, é legal falar da bebida porque a gente, falando mesmo de propósito, a gente tenta olhar para os motoristas de uma forma que ninguém nunca olhou. A gente quer olhar exatamente aquilo que é necessário, que é importante para ele de alguma maneira, né? E isso também está de fora, né? E a gente pensou em o que poderia ajudá-los. Então a bebida ela veio justamente para dar essa energia. A gente sabe que não se alimentam muito bem, é um pouco mais complicado manter a saúde em dia. Então de alguma forma a gente tentar deixar tudo um pouco mais equilibrado. Então é uma forma de pensar no motorista também, né? O lançamento da bebida. Baita iniciativa. A Pulsar tá aí. É isso. Saúde, pessoal. Brinde. Saúde. Brinde. É gostoso, Gostei, né? tá? E é gostoso. E é gostoso. E é gostoso. E é gostoso. Queria contar pra vocês. E é gostoso. Quando a gente vai aqui, eu vou bebendo e vocês vão falando. Conta pra mim. O que é a PX? Qual que é o propósito? Como que começou? Quando começou essa empresa? Ótimo. Vou deixar a palavra pro Thiago. Bom, vamos lá. O que é a PX? Por que a PX está aqui? Tá? Os fundadores, o André Oliveira e o Jeffrey Pett, eles criaram uma empresa para devolver o brilho para a profissão de motorista profissional. Tá? O Jeffrey, que se a gente puder analisar um pouco da história dele, que eu acho que é fundamental contar, ele era um ajudante de carga e descarga, tá? Trabalhou numa transportadora e a transportadora deu a carteira C e D para ele, certo? E aí ele virou motorista de caminhão. Sendo motorista de caminhão, ele começou a estudar Direito. Se formou depois em Direito, trabalhou na transportadora, virou gestor de frota da transportadora.
Depois ele se formou e se especializou na parte trabalhista e societária, né? E porque ele tinha essa empatia de ter vivido na pele como motorista e também como transportador, os clientes dele acabaram sendo tudo transportadores, basicamente. E lá em 2018, quando a gente teve a mudança da legislação da terceirização, ele teve a ideia e a concepção do que era PX. E o André é um amigo de infância dele. O André é um empresário que inova, vamos lá, eu estou inovando há 10, ele está inovando há 20 e poucos anos. Apesar de ser muito jovem ainda. Ele é um cara extremamente para frente, ele é o diretor-presidente da empresa. Esse cara, ele tá 10 anos luz, assim, no pensamento. E ele foi a primeira pessoa que acreditou na ideia do Jeffrey e deram vida para a empresa. A empresa começou no dia 9/12/2019, em Pomerode, Santa Catarina. Foi quando a PX agenciou o primeiro motorista na modalidade dela. Tá? Quando a gente vai falar um pouco de crescimento desse propósito e até da dor do transportador, que é muito grande, a empresa ela tem a sua curva de crescimento. Para a gente entender um pouco da curva de crescimento, a PX ela cresce mais do que um unicórnio. Tá? Ela cresce historicamente mais do que um unicórnio. Nossa taxa de crescimento composta mensal é de 17,7%. Nossa. Tá? Para a gente trazer isso em números, a PX desse ano de 2024 se tornou uma das 100 maiores empresas de Santa Catarina. Cresceu em 3 anos e meio mais de 346 vezes. Assim, uma semana, um mês, eu acho que dentro da empresa. É um negócio, né, Michel? Não, e é muito bom a ideia, porque a gente sente isso não só quando a gente olha pelos números, mas você, andando na empresa, você percebe que todo mundo está impulsionado, todo mundo está afim de fazer, todo mundo sente esse crescimento diariamente, mensalmente, né? Então, dentro do propósito que a gente tem e como a gente vê a empresa realmente avançando, a gente percebe no olhar de cada colaborador, de cada motorista que visita a gente sabe a diferença que a gente faz e o quanto a gente tem que crescer mais. Trabalhar, crescer a empresa, fazer... Tudo isso é legal, isso é gratificante, mas a gente já chegou a receber na empresa desenho de filho do motorista, desenhando lá a família dele com a PX, feliz agora e etc, agradecendo lá o Jeffrey e o André. A gente já recebeu o bolo da mulher de motorista. A gente recebe muito motorista lá na empresa. Todo motorista PX que tiver a oportunidade de ver o podcast pode vir lá na empresa, agenda um horário para nos visitar. É muito gratificante ver a diferença que a gente está fazendo na vida desses motoristas. Muito gratificante. Isso aí é para isso que a empresa foi criada. Isso não tem preço. E o legal é escutar vocês falando do tamanho que a empresa chegou, que essa coisa de família, de coração, de vem aqui, porque esse reconhecimento, ele é imensurável. Não tem preço. Né? Esse é fora da curva. Quando você pega uma coisa assim, ó, cara, o desenho do filho do motorista que desenhou o PX ali, ó, vem aqui. Cara, isso é muito legal. Né? É legal porque a gente não fala de um propósito e uma frase na parede. Não é o quadrinho de missão valores, né? Não, a gente não tem, inclusive a gente não tem isso na empresa porque a gente precisa viver isso. Então a gente vive isso quando a gente fala com o motorista, quando a gente percebe dentro de qualquer tipo de processo que a gente tem, o que a gente acaba representando para ele no dia a dia, que muitas vezes ele estava sozinho, que ele tinha que se virar com alguma discussão e ele consegue enxergar na PX talvez um apoio para tem alguém me ajudando. Eu não estou sozinho para poder falar talvez com o transportador, para conseguir agendar um contrato que realmente me interesse, que vai atender a minha expectativa. Então, acho que a grande frase que eu levo desde o primeiro dia que eu cheguei até hoje é não ler o propósito, mas viver ele. E lá a gente consegue viver muito esse propósito. Ou aquela história do ler e ele ser de verdade, né? Sim. Assim, ó, um motorista feliz, um motorista bem, ele também é um transportador feliz. Porque quando o motorista ele tá feliz, na hora que ele vai fazer a prestação de serviço para o transportador também acaba sendo beneficiado com isso. Então, o que a PX quer trazer para todo mundo que está nesse ecossistema é um ecossistema mais justo,
mais rentável para todo mundo, então para o motorista e para o transportador, é aquela ideia do tem que ser bom para todo mundo, sabe? Equilibrado. E... Tem que ser ganha-ganha. Exatamente. Tem que ser um jogo ganha-ganha. Entendi. Não, e só para complementar um ponto que é interessante a gente saber que junto desse processo, né, de negociação que existe, todo o transporte nosso, Maria que está no dia a dia no transporte, sabe que a carga, o veículo, a operação, ela está mais de 90% somente com o motorista. E ele se sentir seguro do que ele está fazendo, se sentir bem com o que ele está fazendo, se sentir justiçado pelo que ele faz e ganhar de forma equilibrada pela atividade dele, faz com que ele zele pela operação e não perca aquilo. Então a gente percebe que quando você dá para o motorista, né, e não só para o motorista, mas para o ajudante ou para qualquer player que está no nosso ecossistema, uma condição que faça com que ele se sinta bem, a prestação de serviço dele é diferente. Ele sabe que aquilo, no final do contrato dele, vai ser visto pelo transportador, vai ser visto pela PX, ele sabe que ele pode ter um reconhecimento a cada dia. Se ele faz um contrato por dia, um contrato por semana, é como se ele tivesse um reconhecimento e um feedback por dia ou por semana. Então você consegue não só trazer isso para o dia a dia do motorista, mas ele consegue saber o que ele precisa fazer para melhorar ou o que ele precisa continuar fazendo para ficar bem. Então isso ele pesa muito mais quando a gente fala de qualificação da classe. A gente muitas vezes acredita que o motorista ele não precisa de um feedback, que o motorista não precisa de uma conversa, que o motorista não precisa de um tempo para que ele possa respirar, que ele não precisa de alguém para que ele recorra sobre qualquer dúvida do dia a dia dele. E a gente oferece isso. A gente proporciona para ele esse cenário. Então ele é um prestador, ele é um profissional como qualquer outro. A diferença é que às vezes a gente não dá o mesmo apoio para o motorista como a gente dá para alguém que está no escritório. E a gente leva um pouco desse conceito. E assim, quando a gente vai falar do ecossistema hoje, quando a gente vai falar de Brasil e vai falar dos motoristas em si, a gente vai ver, por exemplo, dados do Senatran, tá? A gente está com uma idade média hoje da nossa classe de motoristas hoje no Brasil de 54 anos, tá? Então, assim, a gente está hoje vivendo um problema silencioso, certo? Aqui no Brasil que, assim, não é da nossa legislação, não é por causa dos nossos empresários, não é por causa dos nossos caminhões, não é por causa dos agentes envolvidos aqui só no Brasil, mas esse é um problema que se enfrenta globalmente. Tá faltando motorista, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, tá faltando motoristas no México, tá faltando motoristas na Euroásia. Em todos os países, basicamente, tá faltando motorista. E o que o Michel trouxe aqui, que a gente faz é gamificar essa experiência, dar esse feedback para o motorista semanalmente, diariamente ou a cada 15 dias e tudo mais. Isso aproxima as novas gerações que não querem ser mais motorista, certo? Para a gente dar uma olhada em alguns dados também, nos últimos 10 anos aqui no Brasil, a gente perdeu mais de 1.200.000 motoristas profissionais, com uma queda mais ascendente lá em 2017 e 2018. Entrou outros aplicativos ali de direção, por exemplo, no país, e eles pegaram muitos dos motoristas. Então, o transportador que está nos escutando aqui, com toda certeza, ele sabe que o gerente de frota dele em 2019, 2020, 2021 e etc., a reclamação de tá faltando motorista qualificado, é mais recorrente. E o que a PX faz é resgatar esse pessoal que saiu e trazer ele dando uma oportunidade para o transportador de novo. Porque veja bem, a gente aqui não está falando que vai garantir que ele vai dirigir os 30 dias no caminhão de novo, mas que ele dirija 15 no mês, uma semana, 3 semanas no outro, é melhor do que ele estar 100% fora. Então, o que a PX traz, além de, assim, a gente dá seguro de vida para o pessoal ali dentro, a gente tem uma renda mínima garantida muito maior do que se ele fosse trabalhar, por exemplo, com trabalho CLT de carteira registrada, afinal de contas ele é um prestador de serviço. A gente tem uma série de garantias ali para ele que a gente estabelece como plataforma, mas acima de tudo a gente também dá liberdade. Então, ele tem remuneração, ele tem liberdade e ele tem a segurança que é para ele estar ali dentro. Ele está seguro na vida dele, os familiares dele estão seguros se acontecer alguma coisa, certo?
E fora isso, a gente exige de todo mundo que tenha MEI, que eles tenham a PJ, então ele não está perdendo contribuição dele, porque na MEI ele está fazendo a contribuição do INSS dele, ele tem, por exemplo, os direitos ali do INSS, então assim, ele não sai perdendo em nada. É muito na ótica de ser bom para todo mundo. Eu percebo a PX, e me corrija se eu estiver errado, vem muito na contramão do que a gente vinha vendo o mercado fazendo. Pela primeira vez, e eu posso te falar que eu estou nessa área desde 2015, né, trabalhando com transportador, eu percebo que pela primeira vez eu vejo uma empresa tratando o motorista como profissional. Pela primeira vez. Eu estava na Fenatran e eu passei pelo stand, estava dando uma olhada no stand e aí o pessoal me abordou, a gente começou a conversar e eles estavam falando, eu não vou lembrar o nome da pessoa, da PX, e ele estava comentando que vocês têm toda uma preocupação de treinamento, reciclagem, porque assim, quando a gente fala do feedback, que é uma prática usual e positiva quando muito bem feita, a gente sabe que as empresas, quando elas têm profissionais, elas usam essa ferramenta para melhorar, aprimorar, né, para a coisa seguir fluindo como ela tem que ser. Então o feedback, vamos colocar aí a famosa conversa, parar para conversar, Perfeito. Ela é extremamente positiva. Quando a gente vê empresas, né, às vezes ela pega o motorista e como se ele fosse uma máquina, vai, tem que entregar, peça, né? tem horário, vai lá, não deu certo, vai embora. Quando eu vi isso, me deu um start, tipo, tá, mas... E eu vou confessar pra vocês que eu olhei e disse assim, cara, é muito bom pra ser verdade. Porque tu vê uma empresa que se preocupa em fazer treinamento, se preocupa em fazer reciclagem. O cara ficou uma semana, ele não teve uma pontuação alta, vem aqui, nós vamos conversar de novo. Olha, vamos ajustar esse ponto, isso aqui foi top, isso aqui são pontos para serem melhorados. Então, assim, o que eu enxergo é que a empresa está indo numa contramão e construindo uma base sólida para esses profissionais, porque eles são profissionais. Assim, tá correto em afirmar, não estamos aqui denigrindo nenhum tipo de transportador e tudo mais. Tem transportadores e transportadores, mas o mercado o mercado brasileiro como um todo, não só no transporte, ele é um pouco vil, assim, ele tem a sua complexidade. E às vezes uma transportadora menor, por mais que ela queira, ela não consegue ter essa musculatura. É muita coisa, né? É muita coisa para fazer, são muitos detalhes, então é complicado dar um treinamento de segurança, dar outros treinamentos para o motorista, ter o motorista ali com as suas folgas. A gente sabe da complexidade que tem no trecho e no dia a dia, mas a empresa, a PX hoje como um grupo empresarial, a gente veio trazendo, por exemplo, a gente tem uma divisão dentro da empresa, que é a Academia PX, que só faz cursos para os motoristas. É uma espécie, assim... não vou falar uma Netflix, porque eu não sei, mas tem muito curso gratuito tipo lá para o motorista. Ele entra lá e faz. Tem alguns que são obrigatórios, mas ele entra lá e faz. Uma também das aquisições, eu acho que eu posso dizer aquisições, né? Que a gente trouxe no mercado aqui, para a PX, recentemente esse pensamento que a gente precisa estar no aprimoramento do risco, certo? E não querendo encher a bola aqui, mas sou obrigado a dar uma, né? A gente foi em busca, por exemplo, de um dos melhores profissionais do mercado quando a gente vai falar de risco, certo? E aí, a gente trouxe o Michel para fazer parte da nossa diretoria, que é esse aqui, essa pessoa que está aqui, entendeu? Não, ele deixa sem graça. Esse é o cara. Aqui. Não, brincadeiras à parte, mas assim, faz parte da nossa estratégia, obviamente, de crescimento da empresa, mas também para prestar um serviço tanto para o motorista quanto para os transportadores melhor. Então a gente traz, por exemplo, esses agentes de mercado, se assim a gente pode dizer, por exemplo, o Michel, para reestruturar toda uma área de risco nossa. E ele tem muita bagagem, ele tem know-how, né? Essa que é a ideia, né? A gente... Um pouco de estrada, né? Essa cara de 20 anos. Porra, 20 anos, né? Gente, cara, mas... meu botox tem dia, mas nem... Michel com 20, eu também. Então nós estamos tudo, né? É o sol, é o sol. Tenho 16, então, aqui nessa história.
Mas só para, eu acho que é legal a gente dar o ponto também que dentro do nosso processo de qualificação, reciclagem, treinamento, aprimoramento do profissional, a gente não é o responsável por dar todo esse feedback para o motorista. A gente dá o espaço para o transportador fazer isso. Então, quando o Thiago fala que uma transportadora menor, ela tem vários outros objetivos, como toda empresa, de crescer, de gerar receita, de faturar, e tem outros objetivos que às vezes ela não consegue realmente por uma questão de estrutura. A gente utilizar uma ferramenta que ela dá esse apoio ao transportador, ela acaba sendo importante porque ela acaba não se preocupando tanto em como fazer. Ela sabe que ela tem que fazer, mas o meio que ela faz isso, ela tem o nosso apoio. Então, muitas vezes a gente identifica uma necessidade do motorista em receber um treinamento e muitas vezes a transportadora identifica, ela também nos notifica e a gente acaba seguindo adiante. Então, é uma forma, a gente acaba sendo um meio do processo para dar esse apoio para uma empresa pequena, para uma empresa média ou para um grande transportador. Esse gancho que eu quero pegar. Quando tu fala do pequeno transportador, tu está dizendo que a PX é acessível para todos os portes de transportadora. De empresa que precise de motoristas. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha um negócio e aquilo lá é uma utopia, o pequeno não vai conseguir chegar. Então, o detalhe... Desculpa. Não. Mas o detalhe que é importante a gente frisar é que hoje a gente necessita do equipamento do transportador. Independente do tamanho dele, o tamanho da frota dele, mas ele precisa ter o caminhão. Para a gente não ter uma impressão de que eu levo o motorista, mas a forma como ele conduz é pela estrutura do transportador. Eu forneço essa mão de obra apenas. Entendi. Então, um pequeno transportador que não tenha caminhões, eu fico de mãos atadas em relação a essa prestação de serviço. Perfeito. Então, a transportadora que tem frota, que ela tem caminhões, ok, show, consegue atender, e a PX vai te entregar um motorista capacitado, um cara que já teve reciclagem, treinamento, para poder entregar para esse cara, para ele fazer esse trabalho. Pra gente dar uma entendida um pouco de números do que a gente tem hoje dentro da PX, a gente tem um ecossistema de mais de 1.500 transportadoras cadastradas na nossa plataforma. Tá? Mas de fato ela precisa ter uma estrutura mínima ali, com o caminhão, com a carga, com rotograma, ela tem que ter o cliente dela e etc. O que a gente fez aqui é uma oportunidade de uma nova forma de trabalho. Tá? Então, o que a plataforma da PX ou a PX faz na área de agenciamento, ela está aderente com todas as regras impostas das novas formas de trabalho. Tá? Então, a gente funciona como um grande cartório registrando os contratos, a gente verifica, né, a parte cível, acho que depois dá para entrar aqui em mais detalhes, o Michel ele entra aqui esmiuçando alguns detalhes disso, mas a gente verifica toda a parte fiscal dele mensalmente para poder fazer emissão de nota fiscal, tem uma estrutura de compliance que a gente consegue prestar, desde uma transportadora que tenha um caminhão, né, então a gente tem um caminhão aqui, tu pode estar contratando um prestador de serviço pela PX, até grandes embarcadores aí, a gente tem nomes, por exemplo, Simpar está conosco, as empresas ali do grupo, a Mambev, uma FedEx, uma JBS, a gente permeia nesses mercados porque assim, a dificuldade de contratar mão de obra para dirigir esses grandes veículos hoje, não sei se poucas transportadoras, talvez, a gente vai falar lá no departamento de RH ou frota e vão dizer, não, eu tô com o meu quadro completo, todos os meus caminhões estão rodando, não tenho problema com o motorista, não percussiono com um possível passivo trabalhista. Aí eu acho, aí a gente está diminuindo muito. Assim, porque é um receio, né? O passivo trabalhista, ele é assustador. Entende? Porque daí tu pega um pequeno transportador que daqui a pouco ele não consegue fazer de forma, como tu falou, né? Ele não tem a musculatura para fazer toda a gestão, daqui a pouco ele dá uma escorregada. E numa dessas escorregadas ele toma um passivo trabalhista que quebra ele. A gente tenta trazer mecanismos que acabam suprimindo algumas necessidades, né? E alguns riscos direto do negócio do transportador. Então, o nosso modelo nova forma de oferecer um profissional,
ela também tem as suas proteções para todas as partes, tanto para o motorista, que também a gente protege ele, quanto a gente protege o transportador. A questão do passivo trabalhista é um tema que a gente não posso falar para você que a gente anula esse risco, mas a gente tem mecanismos que acabam suprimindo vários deles, onde a gente consegue processuar tudo, né? Na verdade é manter um processo um pouco mais claro de contratação. Tu vai minimizando, né? Tu vai diminuindo a possibilidade. É que, assim, a justiça, ela trabalha como um poder moderador, certo? Então, quando eu e você não estamos bem um com o outro e a gente não conseguiu chegar num acordo e a gente Vamos brigar, vamos tretar? Isso, vamos tretar. A PX é o poder judiciário antes de chegar lá. A PX é a mediadora. Não vou dizer que a gente é isso, mas é que assim, a gente criou um ecossistema que é bom para os dois lados. Tá. Assim, não só para os dois lados, vamos falar aqui um pouco de teoria jurídica, conglobamento. A gente é bom para a sociedade, a gente é bom para o motorista, a gente é bom para o transportador, então a gente acaba sendo bom para todos os agentes envolvidos. Entendi. E é por isso que, assim, a questão trabalhista, ela é suprimida. Sim. Porque, veja que a justiça, a gente precisa estar descontente um com o outro, certo? Com certeza. Pra recorrer à justiça. Exato. Tá, deixa eu correr esse poder moderador aqui, porque, pô, eu tô me sentindo lesado e tudo ok. mais. E para estar dentro da plataforma, tem um negócio que é muito legal, eu vou dizer assim, e que inibe esse tipo de tratativa, é porque, vamos lá, no Lego, para quem não conhece, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, a transportadora, a gente colocou aqui, a transportadora dá feedback para o motorista e avalia o motorista, certo? Mas o motorista, ele também avalia a transportadora uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. É justo, é justo. Aí, ó, é justo. É equilibrado. É justo. Exato. Isso. Porque não é venha a nós ao vosso reino nada, né? Tem que ter eu te escuto, tu me escuta. E aí, assim, pô, a transportadora foi lá e penalizou 3, 4 motoristas. O motorista vai colocar as estrelinhas mais baixas e as estrelinhas da transportadora também vão caindo. Todos têm voz. Isso inibe. Com certeza. Exato. Então, autorregulado, vamos assim dizer. Show de bola, gosto do equilíbrio. A PX é uma plataforma de frete? Ui, não. Não. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares, para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos. Quero contar uma coisa pra você que tá chegando aqui. O podcast Dá Uma Segurada é o primeiro podcast no Brasil que compensou carbono. A gente se preocupa com o meio ambiente. E a gente tem aqui um certificado, coisa mais linda. Coisa mais linda pra comprovar esse certificado que a gente recebeu, o Green Carbon da NDD, que são os nossos novos patrocinadores também. E então, assim, coisa linda, né? A gente já trouxe aqui pra deixar aqui, porque isso é que nem diploma que a gente bota na parede pra todo mundo ver. Claro, Não, claro. Tá aqui. É o primeiro do Brasil? É o primeiro do Brasil. Aí. Tem que estar no Recebemos quadro. na Fenatran, foi bem lindo, foi uma cerimônia, tava o CEO da NDD, cara, foi top. Estavam perto de nós lá. Eles estavam... Estavam próximos de nós. Ali, né? Legal, Sim. legal. Sim. E aí a gente já fez compensação de carbono, né? Então. Muito bom. Planeta e nós agradecemos. É aquela história do propósito, né? A gente oferece soluções, seguros, a gente faz toda uma pauta de meio ambiente durante o ano todo, então a gente não pode só falar, né? É até papagaio Tem que fala. viver. A gente Fato. tem que viver. Então é sobre isso. Voltamos do intervalo e quero fazer os agradecimentos aos patrocinadores do podcast Dá Uma Segurada. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Líder Pronta Resposta, conte com quem está preparado para proteger o seu patrimônio. Boone, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. Você está chegando agora, esse é o podcast Dá Uma Segurada. Estou com os meus convidados aqui, Michel Bezerra, Thiago Alan, eles que são da PX e estão trazendo uma solução que está revolucionando o mercado. Porque a gente sabe que o mercado de transportes tem um problema muito sério de escassez de motorista, escassez de mão de obra especializada. Quando a gente fala em passivo trabalhista para um transportador, para um embarcador, ele chega a arrepiar o pelo. Então é o seguinte, escuta essa, vem com a gente. Se você não assistiu desde o começo, os episódios ficam gravados. Então você pode depois voltar e assistir de novo. Fechou? Tem algum tema, tem algum convidado, quer assistir, quer alguma coisa que a gente traga aqui pro programa? Você vai lá no meu Instagram, @mariadoseguro, manda no direct e diz: Maria, quero assistir tal convidado, quero assistir tal tema. Bora lá? Olha só, o fim do passivo trabalhista, a nova forma de contratar motorista no transporte. Como é que funciona a PX na prática? O que ela entrega para os empresários? Como é que é, assim? Vamos para a prática, me conta. Tá. Vamos lá, a PX ela nasce, como a gente falou Antes aqui um disso, pouquinho desculpa te interromper, nós vamos beber? Eu tô me sentindo meio fraco de Você tá energia. sentindo a minha cafeína baixa? A tua tá? Bora. Opa. Olha, gaseificado, hein, gente? Vai vendo. Gaseificado. Gaseificado, perdão. Aqui, ó, mais um pouquinho. Eu já tô Já meio tá no gaslado mercado? Já tá liberado a aqui. Eu acho que tá indo. Pulsar. Eu acho que já está indo para mercado. A gente tem um pessoal contratando lá uma nova estrutura, né? Sim. Contratando sim. também mais alguns nomes de peso aqui.
para a empresa, deve estar chegando, eu acho que no mercado agora entre março e abril desse ano de 25. gente. Primeira mão, primeiro podcast a receber o Pulsar. Sim. Viu? Depois eu quero depois não gravar a chamada, né? Sim. Primeiro podcast a receber o Pulsar. Perfeito. Aí, ó. Incrível. Como é que funciona? Tá. Na Vamos lá. prática, de verdade. Na prática. Propósito. Devolver o brilho para a profissão de motorista profissional. Tá. O que o motorista faz? Ele vai ter um aplicativo, então, de telefone celular, e ele vai mandar as informações e ele vai escolher as transportadoras que ele quer trabalhar. Então ele vai pegar nesse aplicativo, ele vai começar a ver as oportunidades de prestação de serviço e vai selecionar. Como tá? se ele estivesse escolhendo as faculdades que ele vai... Que ele Como quer... se ele... cardápio, ele tá no cardápio, ele tá olhando, ele entra, ele vê as coisas, o que tem, o que não tem que fazer, se tem que amarrar carga, se é só dirigir, se... Qual é o implemento, qual a marca do veículo. Ele vê tudo, ele escolhe, Legal. ele escolhe Como tudo. se estivesse construindo o sanduíche. Isso, exatamente. Ok. E ele vai se candidatando. Ao lado do transportador, então. O transportador, ele também faz isso. Só que agora na ótica de que motorista eu quero dirigindo o meu caminhão. Então ele coloca dentro da plataforma, lá o que a gente chama de motorista ideal, ele diz, olha, eu preciso de um motorista, carteira E com 3 anos de experiência, com certificação MOP, com NR20, 35... experiência com caçamba ou experiência com baú. Que seja homem, mulher ou idade, etc. Tá. E ele vai colocando lá. E aí... Da match. Isso! Exatamente. Exatamente! Exato. Chega Então- uma hora que, é o Tinder do transporte. É tipo Não, isso. Eu mais ou tenho menos. aqui, isso aqui me serve, isso aqui me atende, ok, fechou? Bora É, trabalhar. É isso. mais ou É menos mais isso, mais ou menos isso. isso. Assim, Sejamos práticos, Thiago. sim, que valor a gente leva pro transportador? Pro transportador, tô falando Tá. assim. O transportador, quando vai contratar uma posição, por exemplo, daquela forma legada, né, como os incas, os maias trabalhavam lá, chega lá pro RH e diz, pô, gestor de frota, preciso de 3 motoristas. Faça essa pergunta lá no departamento de RH e vamos ver quanto tempo teu departamento de RH demora para trazer 3 motoristas na especificação de vocês. A gente, por usar tecnologia no nosso algoritmo, a gente entrega isso numa grande capital em menos de 24 horas. Menos de 24 horas a gente entrega o perfil ideal, em outras regiões talvez 72 horas. Tá? Isso falando de um candidato, né? Isso falando de um candidato. Tá. Então, tem todos os candidatos lá, o transportador agora vai escolher. Legal. Ele é escolhido, ou então o motorista, qual que é o valor que a gente gera então para o transportador? Vai. Agilidade, certo? Agilidade nesse processo. Perfil verificado dele, então um motorista verificado de forma rápida e com baixo custo. Tá? Então é isso. Ao motorista, agora vamos lá, que valores a gente leva pro motorista, certo? O motorista ele ganha muito mais na nossa modalidade do que em outras modalidades quando ele trabalha. De forma financeira, né? De forma financeira, então ele ganha tem uma mais, remuneração ganha mais. muito maior. Ok. Ele escolhe aonde que ele quer trabalhar, então com quem ele quer trabalhar, vamos dizer o seguinte, o Michel ele é um motorista que só gosta de trabalhar com Scania. Eu sou um motorista que só gosta de trabalhar com, sei lá, Mercedes, certo? O Perfis diferentes, né? Perfis diferentes, é gosto, né? E eu quero trabalhar só, sei lá, no início do mês. O Michel, ele quer trabalhar só finais de semana, por exemplo. Tem motorista que trabalha numa transportadora normalmente lá, às vezes de dia de semana, tirou férias, pega um contrato conosco. Um aposentado, por exemplo. Ele não aguenta mais ficar 300, 400 na estrada. 2 meses fora de casa. Isso. Pega um contrato de 15 Ele dias. já tá em outra fase da vida. Ele tá numa fase. mas ele quer levantar um dinheiro, ele quer comprar um presente pro neto dele, ele quer... Fazer uma viagem com a esposa junto. Ele quer estar de volta. Ele quer estar de volta porque tem uma paixão entre o homem e a máquina, né? O Sim, bruto... não desgruda. Não desgruda. O negócio é bruto, vamos assim se dizer. Então ele também pode voltar para lá e a gente dá essa oportunidade. Então, para o motorista, a gente leva liberdade, aumento de renda, certo? E Qualidade de vida. qualidade de vida. No final do dia, assim, se for ver lá, por exemplo, uma frase, por exemplo, que toca, assim, sabe daquelas frases que vem, a gente
diretor-presidente ele sempre lê lá todo mês frases que a gente recebe, né, dos motoristas. Uma frase que me tocou foi assim: eu tenho 20 e poucos anos de transporte e eu não vi a minha filha nascer. Mas agora com a PX eu vi a minha neta nascer. Isso arrepia, assim. Isso é... Fala com um motorista que dirige ali na modalidade APX, liberdade para ele, essa questão de poder ver o filho, de estar no aniversário de casamento. Ele consegue ter uma gestão da vida, né? Do tempo dele. Um exemplo também, né, que aconteceu dentro da nossa área, foi um motorista que ele tinha pego um contrato, porque ele precisava acompanhar o filho no hospital, que ele ia fazer uma cirurgia. Então ele escolheu o contrato nos dias que antecederiam a cirurgia. E no dia ele teve um problema, por exemplo, na carga, e ele não poderia ficar com a carga porque ele tinha que ir acompanhar a cirurgia. E ele abriu uma ocorrência com a gente. Eu não vou poder dar continuidade no transporte porque eu preciso ver o meu filho. Uhum. A gente conseguiu substituir o motorista, o transportador não ficou na mão, porque a gente conseguiu remanejar, trouxemos outro motorista para dar continuidade no transporte. Mas esse motorista que tinha a necessidade de acompanhar o filho dele na cirurgia, ele estava lá com o filho dele na cirurgia. Mesmo ele pegando o contrato e tendo esse problema, estava planejado, mas por algum motivo ele ia perder isso. Se ele não estivesse na PX, provavelmente ele não acompanharia a cirurgia. Não ia estar na cirurgia. E ele talvez, se não fosse com a PX, o transportador ficaria na mão. Exato. Então a gente conseguiu resolver os dois problemas. A gente não parou o transporte, a carga foi entregue na data que precisava ser entregue, mesmo com a diversidade, e o motorista acompanhou um momento muito importante para ele. Então não é somente no dia a dia, as questões que fogem do controle do plano, a gente não deixa de amparar nenhum dos lados. Então para o transportador ele não fica no prejuízo e o motorista também consegue manter o plano dele. Então a PX ela consegue na prática olhar para todas as pontas. E aí tu fala assim, por exemplo, o fim dos processos trabalhistas, né, e etc. Quem trabalha com logística sabe que a logística é algo hiper dinâmico. Só que a legislação não é só aqui, é no mundo inteiro, tá? A gente está vivendo no mundo inteiro, tá? Na falta de motorista. Por quê? Porque a legislação, geralmente ela não consegue acompanhar a dinamicidade, se é que se dá para colocar assim, da logística. E quando a gente entra nesse modelo de prestação de serviço, que é as novas formas de trabalho, que estão justamente aí para fazer essa inovação, a gente consegue atender de forma dinâmica as duas pontas e os anseios dessas duas pontas. Porque o transportador, por exemplo, ele está preocupado com a carga, ele está preocupado com o cliente nesse caso. E o motorista estava lá preocupado com o filho dele, de estar presente, de estar fazendo o papel como pai, certo? Chega de um estar momento junto. que descola os interesses, né? Só que até 2 horas atrás era interessante a gente estar aqui junto. E agora, infelizmente, por algum... Mudou tudo. E não é culpa de nenhum dos dois. Não foi culpa de nenhum dos dois. É culpa... Geralmente é a culpa de um terceiro. Né? Quem tá na logística sabe que é... A logística tá para ir para resolver isso. Geralmente é de um terceiro. E aí muda a relação e, o que era bom para nós acabou... De não ser. Acabou há 2 horas atrás não ficou bom. E aí, quem é que soluciona isso? Aí, a gente tem uma área lá na empresa, que fica debaixo do Michel, que pega esses casos para como é que a gente pode ajudar. E entra lá, nossa tropa de elite, e vamos fazer acontecer. Soluciona. A gente trata isso como uma crise. É uma crise. É uma crise. E sendo um problema, eu tenho que resolver o problema das duas pontas, né? Então o nosso time está preparado para entender os dois lados da moeda e trazer uma solução. E muitas vezes a solução, ela não vai ser uma solução só na conversa, só de convencimento, que isso também pode acontecer, de um novo acordo para que as coisas fiquem em ordem. Eu preciso agir, e o agir está conosco. O transportador teria braço, talvez, para fazer todo esse remanejamento. Ele talvez perderia o prazo da entrega, porque ele não teria braço, não teria um funcionário para poder substituir ele. O motorista ia perder esse momento e só teria aquele momento? Também não.
Então, a tratativa desse tipo de ocorrência e várias outras que a gente tem, elas dependem muito de conseguir ouvir os dois lados. E isso também é um ponto positivo, porque a gente sabe que tem o lado de cada um e às vezes é verdade. E a gente precisa mediar esse processo e trazer solução, né? O nosso grande objetivo na área de riscos e como PX é trazer uma solução rápida, barata e eficiente. Não importa para qual player que seja. Eu queria saber como é que vocês fazem para assegurar a qualidade, né, a confiabilidade desses motoristas. Quais são os critérios? Como é que vocês fazem a gestão disso? Porque tem essa preocupação, tá? Quem é esse motorista, né? Exato. Hoje, dentro da nossa área, a gente tem um processo de entrada, né, do motorista, de usuário, de qualificação dele, que vai para uma análise de documentos. A gente olha onde ele mora, comprovante de residência, a gente avalia as experiências que ele tem, a gente avalia as experiências com os implementos e as empresas que ele possui. A gente tem internamente um processo de verificações de algumas questões trabalhistas ou algumas questões pessoais do profissional para poder garantir que ele dê continuidade em algum contrato. Porque hoje a PX ela não substitui o processo interno da transportadora. Ela ainda tem as obrigações dela de verificação, né? Seja por um amparo securitário ou qualquer outro tipo de verificação, isso continua sendo da transportadora e entra no processo interno dela. Mas a gente faz um princípio. A gente chega até a ligar para as transportadoras onde o motorista trabalhou para assegurar que ele de fato trabalhou lá com um tipo de caminhão, com implemento ou até com a carga que ele está acostumado, porque quem está aí no trecho sabe que tem muita diferença entre levar tipos de materiais, às vezes dentro do mesmo implemento. Então a gente faz esse trabalho de verificação e digitaliza isso tudo dentro da nossa plataforma para ficar de uma forma de fácil acesso e leitura para quem for o profissional da transportadora estar fazendo a escolha desse profissional. Inclusive os cursos a gente avalia, as certificações que ele possui, eles também enviam para nós, a gente verifica se isso está de acordo. A experiência dele com os implementos é muito importante, porque uma vez que o transportador ele precise de um motorista experiente com bitrem, eu preciso assegurar que quem está se candidatando ao contrato tem realmente essa experiência. Então a gente consegue fazer esse processo interno garantindo que esse profissional vai atender a necessidade básica. A gente tem, por exemplo, também uma parceria com o laboratório Chromatox, que é da DASA, onde a PX antecipa custos, por exemplo, de toxicológico para os motoristas a cada 4 em 4 meses, se ele quiser. A gente vai lá e, por exemplo, entrega o voucher para ele vai lá no laboratório, atualiza o cadastro dele. Quanto mais atualizado estiver este cadastro do motorista, melhor, vamos dizer assim, é o ranking do motorista dentro da plataforma. Mais habilitado ele está. Isso, a gente separou ele lá, tem um motorista, por exemplo, diamante, que é os melhores motoristas que tem dentro da plataforma, depois vai para o motorista ouro, depois o prata e depois o bronze. Então, por exemplo, quanto mais recente for o toxicológico do motorista, mais para cima na escala ele está. Quanto mais experiências, estrelas... Esse é um dos critérios, né? Tem toda uma gamificação. Ele tem todo um processo de gamificação que faz esse nível dele ir aumentando. Mas o toxicológico é um dos critérios determinantes para uma mudança. Ele pode ter tudo para poder ser de prata para ouro ou de ouro para diamante, mas se o toxicológico estiver dentro de um prazo inferior ao que o nível exige, ele não consegue subir. E para ele subir, a PX concede para ele o reembolso sobre o teste. Então não é uma questão mais de o recurso do motorista em fazer. Ele conseguiu tempo para fazer, porque a gente consegue ajudar ele financeiramente para poder manter atualizado. Então a gente também está impulsionando um pouco mais. Dentro dessas experiências que a gente avalia, a gente tem dentro desse processo de aquisição, né, de qualificação inicial do usuário, cursos obrigatórios que ele precisa passar. Então a gente tem, por exemplo, apresentação pessoal, a gente tem mecânica básica, a gente tem direção econômica. São alguns cursos que o transportador pode selecionar como obrigatórios para a operação dele. E eu tenho os meus PX que ele já tem que passar quando ele vai entrar para a plataforma. Então ele consegue criar um combo a mais. Tem até alguma coisa de equilíbrio emocional, tem inteligência emocional. Tem inteligência emocional, né? Tem direção defensiva, que também é um curso obrigatório. Tem, por exemplo, a gente tem hoje uma estrutura onde, por exemplo, não só os cursos da academia que ele tem que fazer, tem esses 4 que são obrigatórios do cadastro, tem uma prova, tá? Ele tem que fazer uma prova e comprovar a retenção do conhecimento.
a gente também desloca um time na transportadora, tá? A partir de um determinado momento, quando a transportadora deseja colocar, por exemplo, uma frota dedicada de motoristas da PX. A gente vai lá com a equipe de filmagem, é um negócio de cinema, tá, pessoal? Tem psicopedagoga, tem, sabe, aqueles caras com cameraman, vem time de iluminação, vem aqueles caras com microfone, é um negócio diferente. Grava esse material do transportador, agora da operação do transportador, certo? E é feita uma prova específica dessa operação do transportador. E aí o transportador, quando ele vai escolher esse motorista, o motorista, para ele iniciar, ele é obrigado a ver já estes vídeos que o transportador pediu para fazer. Então o material, por exemplo, o material de integração do transportador, até para saber se o motorista tá apto e quer fazer aquela operação ou não, certo? E aí, se ele quiser, ele já tem uma noção maior da prestação de serviço que ele vai ter que desempenhar. Tem tudo escrito no contrato, mas a gente faz de tudo para fazer uma hipersimplificação da prestação de serviço, até para o motorista ter mais aderência lá dentro e se sentir melhor. E é importante frisar que isso a gente coloca para a plataforma, né, todos os motoristas. Então, quando a gente fala de sempre manter qualificados ou sempre fazer uma reciclagem, não quer dizer que eu tenho apenas 10 motoristas que passaram pelo curso. Eles estão disponíveis. Qualquer motorista da plataforma, uma vez que queira fazer o curso, ele pode selecionar, que são cursos gratuitos. E outros cursos a própria transportadora pode dedicar a alguns candidatos que não fizeram. Eu me candidatei à carga da transportadora X e eu não tenho esse curso dela, a transportadora disponibiliza, eu faço o curso e passo a estar apto a todos os contratos que ela lançar na plataforma. Não apenas hoje. Esse curso pode ficar válido por 2 meses, 1 mês, 3 meses. A transportadora pode escolher o período de renovação desses cursos. Então, a parte que a gente oferece com a academia em relação a cursos é também uma questão de inclusão. Não é porque eu tinha um pouco mais de dinheiro, eu tinha um pouco mais de tempo que eu consegui fazer um curso e sou mais apto do que o Thiago. Todos estamos na mesma posição. Cabe a você agora fazer o curso, passar pelas provas, receber a certificação e você fica ao meu lado na candidatura do contrato. Todo mundo tem a mesma oportunidade, desde que queira também. Sim. A gente tem uma outra frente também de trabalho que vai muito ligada à questão de segurança, onde que o time de SSMA da transportadora, quando tem a telemetria e tudo mais, envia para nós as ocorrências do motorista, né? Porque isso começa isso fica num fichário lá dentro da plataforma. Por exemplo, o pico de velocidade que a transportadora colocou que o motorista não podia ter, uma friagem brusca e tudo mais. E quando a gente pega e detecta que tem excesso, né, que teve um desvio, algo superior às médias, aí ele entra num grupo, ele é dado um curso, um instrutor liga para o motorista para fazer uma chamada lá de 5 ou 15 minutos, dependendo da seriedade, ou até mesmo ele pode ir depois para uns comitês onde, dependendo da ocorrência, né, Sim. Michel? Um abraço pro gaiteiro, tchau. Isso, Tira da plataforma. Existe todo um critério. A gente trabalha hoje com comitês semanais, onde a gente avalia todos os profissionais e a gente envolve várias áreas da PX, a gente conseguir ter várias visões sobre a ocorrência, para a gente poder ter um parecer colegiado sobre uma retirada de algum usuário. Uma determinada situação. Não é uma questão de o motorista chegou atrasado. Não, são situações como, por exemplo, álcool ou entorpecentes. É algo que a gente não aceita. Então, esse tipo de conduta, álcool na direção ou qualquer identificação que a gente tenha, né, de uso de qualquer substância, ele vem para o comitê da mesma forma e é decidido em colegiado sobre a exclusão dele da plataforma. Existem situações onde a gente decide que ele precisa ficar em um período de quarentena, passando por alguns cursos, acompanhado por uma pessoa dentro de tempos, né, determinados, para que ele volte a pegar os contratos. Ele fica meio que de gancho, cara, agora você volta, vamos reciclar, vamos organizar para voltar. A gente não gosta muito do termo gancho, porque ele parece que assim, vou te dar um gancho, você vai ficar sem ganhar dinheiro. Você vai ficar parado. Não é bem isso que a gente trata. Em alguns casos, ele passa por qualificação. Você vai ficar por um período estudando. Eu preciso te requalificar, preciso te trazer de volta. Entendi. Vamos fazer uma analogia do futebol?
Tem coisa que é só um aviso, tem coisa que é um cartão amarelo e tem coisa que é um cartão vermelho. Carrinho por trás, alcoolemia... Né? E melhor do que, né, o futebol é que quando você toma um cartão amarelo, eu te falo o porquê, como você não vai tomar um novo cartão amarelo, qual o caminho você tem que seguir para nunca mais ter esse cartão amarelo, e eu te ponho no campo de volta. É aquela história assim, se você quiser, você volta pra jogar, né? Tem que ter a contrapartida do profissional. Não, precisa. Tem que ter. E eu acho muito interessante vocês falarem isso, porque é uma preocupação do motorista, o mau motorista, se ele vai ficar. Então ele tem a chance de recuperar e daqui a pouco ele não quer mais recuperar, mas então aqui ele não vai ficar. Assim, ó, não vou dizer que não tem mau motorista, mas é muito suprimido porque é muito simples, tá? A gente até dá um curso lá, que é um curso obrigatório, que é o da aparência, a apresentação pessoal dele, né? Pensa o seguinte, no final do contrato ele vai receber uma nota, estrelinha, como a gente dá em aplicativos aí de transporte ou aplicativo de pegar uma comida, etc, a gente vai avaliar, certo? A transportadora e ele se avaliam. E daí é muito simples, pensa que todos nós aqui somos motoristas com 10 anos de experiência, certo? Mas tem só uma vaga para esse contrato, certo? Tem o motorista 3 estrelas e meio, que sou eu, motorista 4 estrelas e meio, motorista 5 estrelas. Muito obrigada. Se fosse o caminhão de vocês aí escutando, quem que vocês escolheriam? É o motorista 5 estrelas, certo? Então, assim, quando o motorista recebe uma nota baixa, assim, é complicado para ele, porque mais uma nota baixa, provavelmente ele não será mais escolhido na plataforma e muito provavelmente ele vai ter que voltar para a modalidade que ele não quer mais de trabalho, que é aquela modalidade que, sabe, o pessoal aí geralmente contrata. Então, aqui dentro da PX, se o cara escorregar, ele escorrega pro outro lugar. É isso. Para os empresários e para os motoristas que ainda estão com receio, que ainda não conhecem, que é novidade, o que vocês diriam para eles que estão nos assistindo em relação ao profissional digital, né? A plataforma PX? Testa, pode parecer mentira, mas funciona. Fala com o teu time. Vocês estão deixando dinheiro na mesa. Testa, só testa. Deu certo em N transportadoras, N embarcadores, desde líquido perigoso até locadora de carro para levar um carro para o outro. Tem motorista nosso que levou caminhão para o Chile, 0, por exemplo. E a gente tem também motoristas que são contratados para manobrar dentro de pátio. A necessidade é de cada um. E quando a gente fala da questão do fazer o teste, é também entender que o nosso propósito, a gente mantém uma gestão à vista. Não é um sistema digital, um profissional que você não conhece, nunca viu, ninguém está olhando, ninguém acompanha e, no final das contas, eu que vou ficar com esse pepino na mão. Exato. Uma diferença muito importante que a gente tem hoje é o fato de que do princípio do contrato ao fim do contrato, a gente sempre está acompanhando esse profissional. E a transportadora também está sempre junto, acompanhando a prestação de serviço. Então, uma segurança que a gente quer trazer é que o profissional digital hoje, ele não é um arcabouço onde você não consegue acompanhar. A gente faz um trabalho mínimo de segurança, um mínimo de qualificação, um trabalho de gestão muito importante e a gente garante o básico em relação a esses processos que são de aquisição, né, de captação de profissionais. Então a gente consegue ter essa visão para o transportador de quem realmente está indo para a transportadora dele. A gente tem um legado, a gente tem uma história desse profissional. Então o testar acho que é o melhor caminho. Assim, ó, não vai te custar dinheiro, pode fazer um cadastro, pode pedir para a tua equipe fazer um cadastro lá na plataforma, pedir uma apresentação comercial, não custa nada. Assim, ó, é de graça para estar lá dentro, não tem mensalidade. Agora, se quiser utilizar o profissional e tudo mais, aí tem que pagar, né? Aí tem que depositar o dinheiro e tudo mais. Para ele entender. Para ele entender a dinâmica, é completamente de graça. E para quem quiser aproveitar,
agora aí nesses primeiros meses de 2025, fazer um merchanzinho aqui, tá? Bora! A gente tem uma campanha chamada Taxa Zero. Então, para quem ainda estava preocupado que a PX algum dia ia ganhar dinheiro nessa relação, tá? 2025 a gente começou a não ganhar. 2025 a gente tá abrindo mão da nossa parte, tá? Num programa Taxa Zero, tem umas regras lá e tudo mais, obviamente, né? Vamos deixar o disclaimer aqui, senão o time jurídico, né? Sim. Tem o disclaimerzinho, mas ó, é taxa zero, então se quer testar, 2025 é o ano de testar, tá? Olha só, a PX é uma plataforma de frete? No próximo episódio, eles vão responder. Muito bom. Gente, um encerramento, uma mensagem de encerramento. Bom, primeiro eu queria agradecer o espaço, que para nós é muito importante, né? Tá aqui trazendo ao nosso propósito, que acho que é o grande peso, né, de vir no seu podcast, que a gente sabe a abertura que ele tem e a audiência que ele oferece. Estar na PX, ela pessoalmente traz um processo pessoal de realização entre fazer o GR de uma forma diferente, de olhar para esse mercado nosso, onde eu fiquei inserido por tanto tempo, não apenas ditando regras, mas agora trazendo soluções para as regras que serão ditadas. Então é uma mudança de chave muito legal e que a gente consegue atender como plataforma, né, como parceiro dos motoristas, trazendo o profissional digital para o jogo, e principalmente para o transportador, em ter uma nova opção, uma nova modalidade. Porque o grande problema para o transportador às vezes é ter o equipamento parado que ele está perdendo dinheiro. E a gente está trazendo para ele uma forma de manter o equipamento dele na ativa. Então, 2025 acho que é o ano da gente oferecer ao transportador uma oportunidade de conhecer algo diferente, sustentável, rápido, seguro e barato. Mensagem de encerramento. Encerramento nunca é legal, né? Porque parece que termina um negócio, mas eu queria deixar aqui uma oportunidade de um novo ciclo. Convidar todos vocês que estão escutando, e obviamente você, a gente fica em Joinville, nosso escritório em Santa Catarina, venham fazer uma visita pra gente. A gente lá tem cuca, tá? Que é um pão doce, para quem não sabe, é um pão doce, é excelente. A gente serve, fala lá, marca um horário. Vai ser um prazer receber cada um de vocês na nossa estrutura, mostrar lá dentro, por exemplo, tudo que a gente tem que fazer para te apresentar este profissional de forma rápida, que não é um negócio assim, para quem vê falando é um negócio simples, mas tem lá quase 250 pessoas trabalhando quase dia e noite para fazer isso acontecer. E também eu convidar todo mundo que gosta de tobogã, porque a gente tem um tobogã laranja lá, ó, é muito legal. Gente, é o seguinte, tem cuca, tem tobogã, tem pulsar, tem pulsar e tem taxa zero. Exato. Não dá para não deixar de vir, né, Não dá para negar, né? É sobre isso. Olha, eu preciso dizer que eu tô muito feliz que vocês vieram. Tô muito feliz que tu veio, porque eu tô te trovando aí. O podcast tá fazendo 3 anos em maio, então faz quase 3 anos, né? Que eu tô trovando ele pra vir. Vou ter que vir mais vezes. Por favor. E assim, vai muito, muito de encontro àquilo que a gente fala, né? Oferecer para o transportador e para o embarcador soluções plausíveis, né? Soluções que funcionam, soluções que diminuem a dor de cabeça, que faz a gestão do trabalho mais fácil, que ele minimize as dores de cabeça dele. Porque eu tô na área aí, vai bater quase 10 anos, e eu percebo a carga que é para o transportador, a carga que é para o motorista, a carga que é para o embarcador. Quando a gente percebe soluções como a de vocês, em que vem para facilitar de verdade, cara, eu fico extremamente feliz, assim. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Desejo muito sucesso a tudo que vocês estão fazendo, a tudo que vocês estão construindo, que a gente possa trazer mais vezes, inclusive motoristas mulheres, né? Para também ouvir a voz deles. Temos mulheres. Temos mulheres. Algumas. Pra gente ouvir também o outro lado, né? Quero que vocês também tragam transportadores, para eles virem aqui e falar, cara, eu uso o PX e funciona assim, assim, assim. Porque nada como uma boa prova social, né? Perfeito. Sim, claro. É sobre isso. Obrigada. Muito obrigado. Pessoas, espero que vocês tenham gostado.
é sobre isso, é sobre oferecer soluções que funcionam. Se você tiver algum tema, algum convidado, quiser mandar para mim, vai lá no meu Instagram, é @mariadoseguro, manda no direct. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixa o teu like, né? Curte, comenta, compartilha, manda para mais pessoas. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!